essa discussão do marco legal a gente achou que era muito importante trazer para cá. Né? Eu acho que tem bastante coisa acontecendo na comissão no Congresso Nacional. Está todo mundo aqui dos que vão falar contribuindo na comissão. Mas eu acho que era legal a gente trazer para cá para fazer uma discussão, até mesmo do ponto de vista acadêmico. À tarde, num dos labs, a ideia é justamente consolidar um conjunto de sugestões. O Vernalha liderou já um programa da CEBIC, um projeto da CEBIC, que eu acho que ele vai falar que já foi entregue à comissão. E nós vamos também tentar dar uma contribuição do MBPPP para esse debate. Então nós começamos assim, o Vernalha apresenta, depois vem o João Negrini apresentar, depois o Maurício. Eu vou fazer alguns comentários, enquanto a gente vai colhendo algumas perguntas, e depois a gente faz um debate para encerrar essa primeira fase, e aí a gente depois faz o break para a entrada do Javier, tá bom? Essa dinâmica, né? De 15 a 20, até 20 minutos, Vernalha. Bom dia a todos. Carlos, satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Será um prazer poder discutir com o João e com o meu amigo Maurício Portugal Ribeiro. E eu acho que a gente vive um bom momento, né? Há várias reformas, umas melhores do que outras, mas há várias reformas legislativas sendo endereçadas. A gente vê que há um protagonismo do Congresso com relação a isso. Eu me refiro basicamente a duas leis importantes, a Lei de Licitações e Contratos, né, que vai juntar 8666, RDC e Pregão, e principalmente a discussão sobre o marco aí das concessões e PPPs, que é inclusive uma discussão mais ampla. A gente está vendo uma série de outros temas que estão sendo discutidos na comissão, como, por exemplo, a substituição de regime de concessão por autorização para o setor ferroviário, uma discussão sobre uma nova disciplina para os fundos de investimento, né, a revisão do regime de debêntures incentivadas. Depois há uma discussão sobre a lei de consórcios públicos também, visando viabilizar PPPs e concessões em pequenos municípios. Enfim, há vários temas que estão sendo discutidos no âmbito dessa comissão especial, que é presidida pelo João Maia, né, de relatoria do Arnaldo Jardim. Mas eu queria tratar aqui especificamente do tema da Lei de Concessões, né, da Lei 8987. As minhas ideias que eu tenho oferecido à comissão estão restritas a uma atualização, como eu chamo um facelift na Lei 8987. Porque eu acho que a lei funciona bem, é uma lei que ainda se mostra atual com relação a muitas abordagens, mas eu acho que precisa atualizar alguns temas que são importantes e que a nossa experiência histórica tem mostrado que a gente precisa atualizar a lei. Eu acho, nesse particular, que há 5 temas importantes aí que merecem o endereçamento pela lei. O primeiro é um tema que a gente vem discutindo muito, é o gargalo que nós temos para a geração de bons projetos, né? E aí entram 2 temas, o PMI e uma nova modalidade de licitação para a contratação de projetos. Eu não vou aqui gastar tempo com um diagnóstico que vocês já conhecem bem sobre o PMI. Ele simplesmente não funciona. O tratamento jurídico para o PMI, ele não tem gerado os incentivos corretos para a gente ter bons PMIs, nem do lado do poder público e nem do lado do mercado. Eu costumo dizer que o PMI tem funcionado mal, também em função de estar atraindo maus participantes, né? Então, assim, com relação ao PMI, eu tenho três propostas, 3 ideias. A primeira é a instituição de autorizações exclusivas, com o direito do autorizatário disputar o empreendimento depois. Eu tenho dito isso, não me parece que seja racional que a gente consuma os recursos da sociedade, que são escassos, para fazer a mesma coisa, né, em paralelismo. Não vejo sentido nisso, a não ser excepcionalmente. Concurso de projetos é algo excepcional. Mas nós estamos encarando o PMI como uma via ordinária para a gestação de projetos. Eu diria, infelizmente, que nós não temos outras opções. A gente vive um cenário de restrição fiscal, a legislação não dispõe de vias ágeis, né, e mais eficazes para a contratação de consultorias, que, digamos, seria o caminho tradicional. Então, sobra o PMI. O PMI tem originado mais de 60%, dado da Radar PPP, dos projetos em gestação, tem origem em PMIs. Mas os PMIs têm funcionado mal. Então, a gente precisa qualificar o PMI. Na minha percepção, a autorização exclusiva é uma primeira ideia. Depois, eu acho que nós precisaríamos
restringir o cancelamento do PMI, quer dizer, criar pressupostos mais rígidos para a revogação ou cancelamento do PMI, mitigando a precariedade do PMI, porque o PMI hoje é precário. Né? Isso afasta bons investidores, né, que não querem propor um projeto correndo o risco da administração pública simplesmente arquivar. Muitas vezes, porque não, na maioria das vezes, talvez, porque não tem capacidade de levar adiante os PMIs. Né? Então a gente sabe que a causa de tudo é a falta de capacitação técnica e institucional do poder público. Mas o fato é que a gente precisa, exatamente para gerar um incentivo, para que a administração pública tenha mais responsabilidade quanto ao planejamento do PMI, para a gente melhorar o seu dever de previdência, tem que criar dificuldades para o cancelamento do PMI. Tal como se passa no regime de licitações. As licitações não são discricionariamente revogáveis pela administração pública. Então, a segunda ideia é criar pressupostos rígidos para o cancelamento do PMI. E depois eu acho que seria interessante também criar outras possibilidades para a compensação econômica ao autor do projeto. Como a gente vê em outros países, o Swiss Challenge, por exemplo, que é esse sistema de right to match, de você poder desempatar, depois cobrir, o autor do projeto ter o direito de cobrir a menor proposta, ou mesmo um sistema de bônus, como há, por exemplo, no Chile, né, do autor do projeto ter ali um bônus percentual em relação ao valor que ele possa bidar, usar quando ele participa da licitação. Eu acho que isso também ajudaria muito a qualificar os PMIs, pelo menos a dar mais possibilidade, mais versatilidade para o PMI. Eu também tenho defendido que, e isso não é tanto uma matéria de legislação, que o governo federal crie um programa de qualidade para os PMIs, né, divulgue boas práticas, regras de boa governança e ofereça àqueles municípios que se interessarem por cumprir essa governança, essas regras de boas práticas, um toolkit ali com uma padronização de documentos, que eles possam ter um selo de qualidade, para que se certifique ao mercado que aquela administração pública cumpre uma boa governança. Isso aumenta a credibilidade e passa a atrair melhores participantes ao PMI. Isso, evidentemente, depende de uma iniciativa do governo federal e só pode ser por meio de um soft law, de algum mecanismo de adesão, que obtenha essa adesão dos municípios a essa disciplina relativamente ao PMI. E acho que seria muito bom também ter um portal nacional para divulgar os PMIs, dar mais informação, né, contabilizar principalmente informação. Nós não temos isso hoje, nem quanto a concessões e PPPs, muito menos a PMIs. Porque tem muitos, né, projetos sendo gestados. A taxa de conversão chega a 10%, como a gente tem visto. Então tem muita coisa sendo discutida, poucos contratos, mas a gente precisa melhorar, liquidar a informação, né? E eu acho que o governo federal deveria fazer esse papel. O que nós vemos é uma preocupação do PPI, do governo federal. Houve mudanças recentes na legislação que ampliaram o papel do PPI, inclusive para que ele possa oferecer suporte aos projetos subnacionais, né? Isso é hoje uma agenda do PPI, mas eu acho que o modo como foi pensado, que é criar uma fábrica de projetos para fazer projetos pelos municípios, não é a melhor ideia. Nós não vamos ter escala, a escala que isso demanda, e nós não vamos qualificar o município para ele poder conduzir depois o projeto no longo prazo, ou para ele poder gerar mais projetos, né? Então, eu acho que a ideia de criar um sistema de monitoramento, né, do cumprimento de regras de boas práticas, de boa governança, de toolkits, etc., é uma ideia muito mais interessante do que simplesmente fazer os projetos pelo município. Nós não vamos ter a escala que a gente deseja. Então, com relação ao tema do gargalo na geração de projetos, eu acho que essas seriam as ideias principais. Depois nós temos o tema da ampliação do objeto da concessão. O que a gente tem visto historicamente é uma interpretação muito restritiva pelas instâncias de controle com relação ao modelo de concessão, né? A gente tem enxergado esse tipo de contrato
sob um regime de tipicidade fechada. A concessão só cabe para hipóteses muito específicas. A gente viu isso, por exemplo, na rodada da Copa do Mundo, lá vários ajustes que desafiaram um pouco o modelo clássico de concessão, ajustes criativos e que foram enquadrados como ajustes atípicos, né, porque fugiam um pouco do figurino da concessão. No âmbito, por exemplo, de gestação de resíduos, né, e esse é o principal exemplo, a minha proposta tem foco nisso, há duas questões que têm impedido a disseminação da concessão para a gestão de resíduos, que seria uma ferramenta espetacular para que os municípios pudessem avançar com essa agenda, que está muito defasada, né? Nós não conseguimos avançar na gestão de resíduos por conta também da falta de instrumentos jurídicos para que os municípios possam desenvolver esses negócios. E aí há dois temas jurídicos. Um deles é a impossibilidade de serviços públicos de fruição compulsória, né, de utilização obrigatória, serem objeto do regime tarifário, de tarifa. Há um entendimento equivocado, na minha percepção, mas um entendimento respeitável, né, de que, quando se trata de serviço público de utilização obrigatória, deve-se utilizar o regime tributário. Portanto, o regime de taxa, quando a atividade for divisível. E essa é uma discussão que está no STF agora. É um caso que surgiu no município de Joinville e agora o Toffoli reconheceu a repercussão geral e agora a relatora é a ministra Carmen Lúcia e o processo está para ser julgado. O recurso extraordinário. E, portanto, se o STF julgar que é inconstitucional a utilização do regime tarifário para os serviços públicos de utilização obrigatória, o transporte e a coleta do lixo, que é o que está em discussão, não poderão ser objeto da concessão. Varrição não entra, porque é uma atividade indivisível. Essa discussão já houve há alguns anos no STF. Então, sobra para o município a destinação, que não põe de pé vários projetos, né? Retira dos municípios a ferramenta da concessão para a gestação de resíduos, na maioria dos casos, né? Principalmente dos municípios de menor porte. Então, a minha ideia é que a lei diga com todas as letras, apesar dessa discussão ter uma abordagem constitucional, né? Eu não nego isso, mas assim, eu olho para a Constituição e não consigo ver nenhuma limitação. Não há nenhuma norma na Constituição que restrinja a aplicação do regime de tarifa para serviços de utilização obrigatória. E ninguém me mostrou. Eu estudei muito as discussões, porque eu estou representando a FNP no processo do STF. Não há nada da Constituição que você possa extrair que signifique uma vedação para o uso do regime tarifário. Muito pelo contrário, o artigo 175 da Constituição, quando prevê a possibilidade de delegação do serviço público, diz que isso será feito na forma da lei. Remeteu para o legislador infraconstitucional. Depois, quando fala de regime de tarifa, o mesmo 175 diz que a lei definirá a política tarifária. Então, a Constituição delegou ao legislador infraconstitucional. E o dispositivo que trata de taxa não diz nada disso. Diz apenas que é possível aplicar taxa quando for uma atividade indivisível. Então, a interpretação, como é muito comum no Brasil, é do que está implícito na Constituição, né? Porque tudo no Brasil acaba em discussão constitucional, né? A Constituição capturou muitos temas e a gente acaba tendo que passar por isso. E isso, na minha percepção, é ruim, porque gera muita insegurança. Agora mesmo, há vários projetos relacionados à gestão de resíduos que estão represados, inclusive pelo governo federal. O PPI tem uma agenda para isso, estava pensando em endereçar modelagens para a gestação de resíduos, evidentemente incluindo o transporte, remoção, etc., e coleta, mas agora acendeu a luz amarela, a turma está retraída em função dessa discussão no STF. Então, eu acho que a lei poderia contribuir e prever com todas as letras, né, que o regime tarifário aplica-se a serviços de fruição compulsória. E uma outra discussão relacionada a isso é quanto às atividades indivisíveis, né? Que até é racional que a atividade indivisível não entre no objeto da concessão, porque você não pode dividir, você não tem um critério para tarifação.
Mas, em muitos casos, atividades indivisíveis, como no caso da varrição, ela está dentro do ciclo do serviço público. O produto da varrição vai para a destinação. Então, é muito mais eficiente você integrar varrição, transporte, coleta, transporte e destinação, do que deixar a varrição de fora, para ser, eventualmente, prestado diretamente ou por meio de um contrato de 8666. Então, na minha visão, a lei precisaria dizer que atividades indivisíveis, quando estiverem dentro do ciclo do serviço público, ou quando mantiverem uma relação de interdependência técnica ou econômica com o serviço público divisível, pode ser objeto da concessão. Né? Então, aliás, a concessão administrativa já relativizou um pouco essa discussão. Mas ainda quando tem tarifa, não entra atividade indivisível. Então, eu acho que isso seria também um ajuste interessante na lei de concessão, ampliando mais as possibilidades de concessão. Há outras questões também que, felizmente, não vai dar tempo de abordar aqui. Uma, por exemplo, que está sendo proposta pelo governo, que é a possibilidade de que o pagamento da outorga se dê mediante a execução de obra, não relacionada ao projeto da concessão. Uma outra obra pública que interesse à administração pública. Bom, e o terceiro assunto é a mitigação das prerrogativas. Essa é uma ideia que constava já do projeto do PPP+, que foi um projeto pilotado por uma comissão de juristas, à época constituída pelo Joaquim Levy, né, então ministro da Fazenda, Joaquim Levy. E foi um projeto, na minha visão, bem interessante com relação a vários aspectos. Um deles foi esse, que é a mitigação de prerrogativas. Então, o poder público, quando ele quiser implementar unilateralmente uma prerrogativa, digamos, ele quer mexer na tarifa. Isso ocorreu, historicamente ocorre. A gente está melhorando ao longo dos anos, mas isso ocorre. Quando o poder público mexe na tarifa, há uma série de decorrências ali para o concessionário, especialmente relacionadas à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Eu acho que, como essa é uma decisão muito sensível da perspectiva do interesse do concessionário e de todos os stakeholders ali do projeto, tem que ter uma governança ali em que o poder concedente peça ao árbitro ou ao juiz uma autorização para mexer na tarifa. Então, a ideia é mitigar o que a gente chama, no juridiquês, de autoexecutoriedade do ato administrativo que modifica o contrato de concessão. Então, com isso, eu acho que a gente dá mais isenção, né? A gente mitiga o risco das interferências administrativas e políticas, inclusive, né? Mitiga o risco da captura política do contrato pelo administrador de plantão. A gente tem que pensar que as concessões são uma realidade não apenas dos projetos do PPI, que são pilotados por agências reguladoras, há projetos de concessão em vários estados e municípios, administrações de menor porte, né, que não têm uma governança como tem o governo federal. Então, eu acho que isso seria muito bom também, incrementar aí a governança através do compartilhamento dessa decisão ou com o árbitro ou com o juiz. Um outro tema, né, um quarto tema, seria a integração do verificador independente. Isso já é uma prática nas concessões de PPPs, relativamente aceita pelas instâncias de controle, se bem que aceita pero no mútuo, porque a gente tem que ver ao longo do tempo. Esses dias eu estava dando uma palestra em Pernambuco, em Recife, e depois, na etapa de perguntas, levantou alguém do Tribunal de Contas e diz: olha, a gente não aceita aqui que o contratado privado pague o verificador independente. Enfim, as decisões do verificador independente não raramente são controvertidas no âmbito do Tribunal de Contas, etc. Então, assim, eles não gostam muito disso. O controlador não gosta. Mas eu até me refiro muito especialmente aos auditores, né, aos certificadores de projetos, e essa também é uma ideia que constou do projeto do PPP+, porque eu acho que isso traz mais isenção, né, para várias decisões ali relacionadas ao desenvolvimento da concessão e da PPP, e, portanto, mitiga da mesma forma o risco da captura política do contrato e das interferências do poder público em decisões
que devem ser de natureza técnica. E muitas vezes o poder público não tem capacidade, né? Não tem capacidade para realizar internamente essas abordagens, né? Eu acho que isso traria mais segurança para o concessionário. E um último tema, meu tempo está se encerrando, é relacionado aos mecanismos alternativos, né, de resolução de disputa. A gente tem uma prática com as arbitragens, muita discussão, perdemos muito tempo, porque teve muito litígio relacionado à arbitragem, principalmente em vista da dicotomia, o que é interesse disponível, o que é interesse indisponível, né? Direito disponível, direito indisponível. Agora a gente vê aí que vários contratos acolhem os dispute boards, né? Que podem ser dispute review boards ou pode ter também efeitos adjudicatórios, pode ter efeitos vinculativos às partes, que eu acho que é a hipótese mais sensível na percepção das instâncias de controle. Por isso eu tenho defendido que esses mecanismos alternativos de resolução de disputa estejam previstos, tenham uma disciplina prevista na legislação, né? Porque eu acho que há uma certa desconfiança pelas instâncias de controle com relação a esses métodos, né? E principalmente por conta de uma retórica convencional relacionada a uma espécie de irrenunciabilidade de competências públicas. A gente tem visto pontualmente decisões jurisprudenciais, aí da jurisprudência, principalmente do Poder Judiciário, que têm colocado em dúvida, né, a validade jurídica de decisões providas pelo Dispute Board. E muitas vezes o agente público ele não se sente confortável com a decisão e aderir à decisão do Comitê de Resolução de Disputa, ele prefere controverter judicialmente. É mais confortável para o gestor público, até do ponto de vista dos riscos a que ele está submetido. Quem atua no âmbito de concessão sabe que é muito comum, quando há, por exemplo, uma decisão difícil para o gestor tomar, não deveria ser assim, mas na prática é difícil, por conta do ativismo dos controladores, a todos os riscos jurídicos, e eu diria até reputacionais, a que o gestor público regulador está exposto em função de um controle maximalista, né, do ativismo do controlador. É muito comum uma situação de se chegar com um pedido de manutenção de equilíbrio econômico-financeiro e o regulador dizer, eu acho que você até tem razão aqui, mas peça para o juiz. Aí, se você obtiver uma liminar, eu te dou o reequilíbrio. No que eu digo, eu não preciso que você me dê se eu obtiver a liminar do juiz, né? Então, eu acho que há um desconforto, e isso me parece um diagnóstico muito comum, um desconforto do gestor público e do regulador quanto a decisões, vamos dizer assim, ampliativas de direito do concessionário. Então, na minha visão, esses métodos alternativos de resolução de disputa, por conta de todos esses dogmas jurídicos aí que permeiam a jurisprudência, não só de tribunais de contas, Poder Judiciário também, com relação a esses temas, a gente viu isso acontecer em arbitragem e passa a ver agora nos dispute boards. E como dispute boards eu acho que é uma ferramenta muito relevante, porque a gente dá muito mais eficiência para a execução do contrato, melhora muito a qualidade das deliberações, previne o litígio, que tem custos, né, para as partes. Eu acho que faz sentido que a lei enderece esse assunto, né, porque, volto a dizer, esses contratos são contratos de longo prazo, isso é recente. Comitê de Resolução de Disputa no Brasil, nos contratos de concessão, é algo recente. Tudo isso não foi testado na jurisprudência. Não foi testado na jurisprudência. E a gente tem visto historicamente que o controlador é criativo quando a lei não é taxativa. Então, a não previsão pela lei acerca de temas sensíveis como esse é um terreno fértil para a criatividade do controlador. Não subestimemos isso. Então, eram essas minhas palavras. Obrigado.